Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Alegria, satisfação tê-los conosco para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E esse trimestre, trabalhando aqui com a revista que fala sobre os atributos de Deus, né? Conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus. E hoje, a aula de número 12, né? Nós vamos estar falando a respeito de uns atributos especiais de Deus, atributos considerados ditos pela teologia, melhor dizendo, como atributos incomunicáveis, né? Deus onisciente, onipresente e onipotente. Nós vamos falar sobre esses três atributos de Deus, que são a onisciência, a onipresença e a onipotência. E eu quero te convidar para rapidamente nós meditarmos aqui a respeito desse tema e extrairmos aqui as nossas lições que vão tanto bem fazer para a nossa vida. Antes eu quero fazer uma oração com você rapidamente. Se você está nos acompanhando aí, pode fechar seus olhos ou apenas elevar seu espírito em oração. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos abençoe, ó Deus, durante a ministração desta aula. Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente para melhor compreendermos a Tua palavra, para entendermos, ó Pai, acerca da Tua grandeza, da Tua soberania, da Tua santidade, conhecer melhor ao Senhor, ó Deus. É o que eu te peço, que o Espírito do Senhor nos auxilie nessa tarefa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós vamos iniciar a nossa aula fazendo aqui menção tentando recapitular um pouco das aulas passadas. Você deve ter já, no decorrer das aulas anteriores, já deve estar fixado bem na sua mente a respeito do que são os atributos de Deus, mas eu deixo aqui para você uma descrição aqui, né, do que são os atributos de Deus. Olha só, os atributos são qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de uma pessoa particular ou de um ser, né? Como Deus é um ser, ele possui qualidades ou características que fazem com que ele seja o que é, né? Os atributos não são alguma coisa acrescida a Deus, nós precisamos ter isso em mente. Não são características que nós atribuímos a Deus, né? Mas são coisas que são essenciais a Ele, são qualidades essenciais, são essencialmente dele, faz parte da natureza de Deus, né? Isaías 40:25 diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Ou seja, Deus, falando acerca de si mesmo, ele deixa bem claro para nós que, com relação à pessoa, ao ser de Deus, não há ninguém igual. Então, estes atributos dos quais nós falamos aqui agora, onisciência, onipresença e onipotência, são atributos que são incomunicáveis. O que são isso? São atributos que eles não são passados por Deus para o ser humano, né? Os atributos comunicáveis, nós já aprendemos a respeito deles. Os incomunicáveis também, mas aqui também faz parte dessa classificação dos incomunicáveis. Então, coisa que nós não somos, né? Oniscientes, nem onipresentes e tampouco onipotentes, né? Pelo contrário, somos falhos, fracos e miseráveis, né? Continuando aqui, irmãos, os textos de referência para a nossa lição de hoje estão aqui no Salmo de número 139, alguns versículos aqui separados. Nós vamos ler o 2, o 4, o 7, o 8, o 15 e o 16, que dizem assim, ó: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. O 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol, outras Bíblias dizem, no mais profundo abismo, a minha cama, eis que tu ali
estás também. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém, irmãos? Veja que texto maravilhoso, que texto extraordinário que retrata esse caráter de Deus, esse atributo de Deus, ou melhor dizendo, esses atributos de Deus, né? Então, nós vamos aqui passar para a lição, mas antes nós precisamos aqui, à guisa de introdução, como diz a nossa revista, que está na nossa revista, diz assim, que a palavra de Deus não deixa dúvidas concernentes à existência de Deus e procura apresentar atributos que são exclusivos dele. Tais revelações aumentam a nossa fé, temor e interesse em conhecê-lo cada vez mais. Ou seja, estes atributos de Deus, ao estudarmos eles e ao entendermos e ao conhecermos ele em Deus, eles nos fazem, nos atraem como se fosse por um poder magnético, né? Um imã. Eles têm que atrair a nossa atenção, a nossa devoção para a pessoa de Deus e nisso conhecê-lo cada vez mais. Queridos, nós precisamos entender e ter em mente que para nós termos um bom entendimento a respeito dos atributos de Deus, nós precisamos conhecer melhor a pessoa de Deus, não é verdade? E a gente precisa aplicar isso de forma prática na nossa vida, né? Porque se a gente vier aqui e dentro desse vídeo encher o vídeo, né, de muito material, de muita doutrina, de muitos comentários, e não trouxer aplicabilidade da palavra para mim e para a sua vida, né, eu creio que a gente vai ficar aqui de forma que não vai sair contento aqui o que nós esperamos desse estudo, né? Então, para a gente entender isso, a gente precisa conhecer, né, o Deus vivo. Isso é um anseio, né? Isso tem que ser um anseio da nossa parte. E a pessoa de Deus, que é cheio de graça, de amor, Ele mesmo deseja que cada ser humano, cada um de nós, desejemos conhecê-lo de maneira apropriada e pelos meios corretos. Deseja que nós o amemos, né, incondicionalmente e servimos-nos, né, com uma alegria exuberante. Por isso foi que ele nos revelou o seu caráter, a sua pessoa, através das Escrituras, que é uma revelação, né, tanto geral quanto especial. E entretanto, apesar da natureza, da obra criada, das Escrituras, do próprio Senhor Jesus, que é a revelação máxima de Deus para nós, né, ambos apontam aqui pistas para a gente conhecer de forma coerente, né, e obter um relacionamento saudável com Deus. Há pessoas ainda, cristãos, né, que ainda não têm que ainda tem uma concepção equivocada sobre ele, e isso reflete na espiritualidade do crente. E conhecer a Deus corretamente tem se tornado, meus irmãos, um gigantesco desafio, principalmente nos tempos de pós-modernidade que nós estamos vivendo. Afinal de contas, o povo cristão corre o risco, meus irmãos, de se perder na identificação e no conhecimento de Deus para a sua fé em meio a tantos tradicionalismos, intelectualismos, sensacionalismos e experimentalismos, olha só, que se acentuaram em nossa época. São tantos ismos aqui, né? Mas todos eles contribuem de uma forma negativa para tirar o nosso foco do verdadeiro conhecer de Deus, né? Então, a gente precisa entender e conhecer, né, a Deus de forma correta. E eu quero aqui entrar na revista propriamente dita com vocês e falar a respeito desses atributos.
Eu creio que você já ouviu falar muito a respeito disso, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus está em todo lugar, que Deus é poderoso, é todo-poderoso. A Bíblia faz um sem número de afirmações a respeito desses atributos de Deus, né? Mas vamos aqui tentar acentuá-los aqui de uma forma que fique compreensível para nós, né? O Deus onisciente é o nosso tópico 1 aí. Esse Deus onisciente, o que é a onisciência de Deus, né? Em primeiro lugar, Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Deus sabe de todas as coisas, isso é fato. As criaturas e coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos. Veja aí o que o texto do escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo de número 13, ele diz, olha só, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos, e isso aqui é interessante, né? Daqueles a quem temos de prestar contas. Tá? Então, olha, Deus sabe de tudo. A gente não pode ter dificuldade de entender isso, porque nós precisamos entender que a nossa mente ela é finita, é limitada, ela é delimitada, ela tem um alcance determinado, apesar de que a mente humana, o cérebro humano é um órgão extraordinário. Mas quando se trata de entender onisciência de Deus, é que Deus sabe coisas que são inacessíveis a nós. Deus tem todo o conhecimento, pleno conhecimento acerca de tudo, de todos e de todas as épocas. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Deus possui todo o conhecimento, é todo o conhecimento, né? Ele conhece as ações visíveis e os pensamentos e intenções ocultas. Olha que extraordinário isso. Salmo de número 139, nós lemos aqui, mas eu quero fazer menção do verso de número 1 ao 4, que diz assim, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe me conhece os pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Ou seja, meus irmãos, a partir desse texto, Deus se revelando para mim e para você, nós entendemos que Deus sabe sobre tudo o que estamos refletindo, o que estamos desejando e o que praticamos. Deus sabe de tudo. E quando eu passo a entender isso daqui, porque eu preciso, como eu disse no início, a gente precisa conhecer Deus para poder servir melhor, para poder amar a Ele de todo o coração, conhecê-lo, né? Olha só que interessante também o Salmo 90 e o verso 2. Diz assim, olha, antes que os montes nascessem. Veja bem que todo essa criação colossal de montes que nós temos no planeta, né? Todos esses montes aqui, ele diz que antes deles nascerem, né? E Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha só, meus irmãos, Deus ele está fora daquilo que a gente entende, né? Deus está além do nosso entendimento com relação a uma comparação de mente que a gente pode fazer. A minha mente é finita e eu conheço Deus por aquilo que Ele se revela através da sua palavra, da sua criação, da pessoa de Jesus Cristo e do seu relacionar conosco. E graças a Deus pela palavra dele, porque o que nós conhecemos de Deus é o que ele nos revelou, mas a mente dele vai muito além disso, a onisciência dele vai muito além disso. E Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 1 e versículo 17, ele diz assim, ó, Ele, Deus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ou seja, essa onisciência de Deus aqui, meus irmãos, é algo assim que a gente precisa entender para poder passar para esse próximo tópico aqui, porque a onisciência de Deus alcança coisas das quais nós não temos capacidade, das quais nós não temos compreensão. E, sabendo disso, nada passa desapercebido aos seus olhos. Aqui é o momento da gente aplicar isso para a nossa vida. Olha só, nada passa desapercebido aos seus olhos. É insensatez da minha e da sua parte ter um padrão, né, na igreja e um outro padrão diferente na vida diária. Como que se nós estivéssemos escondendo alguma coisa de Deus, né? A gente pode até esconder de nós mesmos, dos seres humanos, mas de Deus não dá para esconder, irmãos, né? Que esse atributo da onisciência de Deus, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, né? E Deus vê tudo pela sua onisciência. E que esse atributo motive cada um de nós, crentes, a viver uma vida santa e reverente, porque afinal de contas Ele é o Deus que me vê, como diz lá Agar, lá em Gênesis capítulo 16 e o versículo 13, né? Ela declara e dá o nome a Deus, fala assim, é o Deus que me vê. Que esse Deus que me vê e que te vê, né, seja por nós corretamente adorado, servido, né? Porque não dá para brincar com Ele, não dá para brincar de ser crente, sabendo que Ele é onisciente, né? Sabendo que Ele sabe de todas as coisas. Queridos, tópico de número 2, o Deus onipresente. O que é essa onipresença de Deus? Veja bem, Deus é Espírito, Deus é Espírito. A palavra do Senhor afirma isso a nós, e nós sabemos da sua existência, do seu agir, mas nós não o vemos corporeamente, ninguém nunca viu Deus, a palavra de Deus diz isso. Então Deus é Espírito, e se Ele é Espírito, não há barreiras para o conter, né? Deus é Espírito e nada pode conter Deus na sua onipresença. O que isso significa? Que Deus, meus irmãos, está acima da limitação espacial e temporal. Deus, Ele não é como nós que estamos limitados a um espaço físico e a um período de tempo. Deus é muito maior que isso. Deus está fora desse espaço físico e Deus é atemporal, né? A onipresença de Deus, ela nos ensina isso. E sendo assim, por causa dessa onipresença de Deus, Deus é diferente de qualquer outra tipificação de Deus, dos deuses pagãos, né, que se limitavam ao regionalismo. Você deve se lembrar da cultura grega, né, e os seus muitos deuses, a deusa Artemísia, a deusa Afrodite, Zeus, tinha um deus para cada coisa, Horus, o deus da guerra, e assim por diante. Deus, o único Deus, o soberano, Ele não é um Deus regionalizado, né? Ele não é um Deus que cuida de determinada área e é limitado a essa área, né? E o poder dele, né? E o poder desses deuses, melhor dizendo, eles não iam além da sua localidade. Ou seja, o Deus que os gregos, né, cultuavam estavam limitados a atuar em prol dos gregos. Mas o nosso Deus, o Deus onipresente, Ele está em todo lugar e Ele assiste a tudo e a todos, em todos os lugares. Olha que coisa linda e maravilhosa, né? Salomão observou, né, 1 Reis 8:27, que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter. Olha só como que é essa questão da onipresença de Deus. E se Deus é dessa forma, que nada pode contê-lo, né,
por ele ser espírito e ele não está delimitado a local e a tempo, então ninguém pode se esconder desse Deus. Quem pode se esconder desse Deus? Disse o salmista que é impossível fugir da presença de Deus. Deus se acha presente em todos os lugares. Deus é Deus de perto e de longe, Deus é o Deus que se revelou dessa forma. Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares. E aqui a gente precisa entender que há uma diferença entre presença e manifestação. Deus acha-se presente em todo lugar, mas Ele só se manifesta quando há consciência da sua presença. Voltemos aqui no início da aula que eu disse, da importância de se conhecer a Deus, de servi-lo melhor, com mais integridade, com mais amor. Justamente por isso, porque é diferente. Deus está em todo lugar, mas Ele se manifesta para aqueles que têm consciência da sua presença. Amém, irmãos? Deus se manifesta para aqueles que o amam, para aqueles que o adoram. Então, por isso que é importante a gente conhecer esse Deus e saber e ter na nossa mente que, primeiro, por causa da sua onisciência, nós não podemos esconder nada dele. Por causa da sua onipresença, nós não podemos nos esconder dele. Não tem como fugir da presença de Deus. Amém? Terceiro tópico, o Deus onipotente, todo-poderoso. E o que é essa onipotência de Deus, Significa que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ele faz o que lhe apraz e está de acordo com a sua natureza justa, perfeita e santa, ou pode limitar-se, pois é soberano sobre si próprio. Deixa eu explicar melhor isso através da palavra. Olha só o que o texto de Isaías 40:15 diz. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Deus, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Agora a gente precisa entender que ele, sendo onipotente, mas ele também é soberano. Aprendemos isso já. E ele é soberano para agir conforme ele quer. Então muitas vezes a gente tem aquela dificuldade de entender, Porque sendo Deus onipotente, ele não faz o bem para todo mundo, não resolve todas as coisas, ele não age com poder em prol de muitos, E aqui existe um grande problema aqui de interpretação e de fé, Que faz com que muitos crentes, muitos de nós, acabem duvidando da onipotência de Deus, Perguntas como os ateístas fazem, se Deus é um Deus tão poderoso, por que ele não intervém no curso da história, no caso do genocídio do povo judeu, no caso dos tsunamis e outras tragédias que aconteceram na humanidade. Mas a gente tem que entender que ele é soberano, ele tem todo o poder, mas ele age conforme ele quer. Segundo lugar, para Deus não há impossível. Precisamos entender isso. Ele tem poder para realizar a sua vontade. E quando eu digo a sua vontade, não é a sua vontade, nem a minha, não. É a sua vontade de Deus, Ele tem aqui poder para realizar a sua vontade, mas é livre para escolher o que fazer ou não. Veja aí mais a soberania de Deus aqui. Seu poder está em harmonia com seus planos. E olha só o texto de Isaías 14:27, que diz assim, pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Deus, ele é onipotente e para ele não existe impossível. E ninguém pode resisti-lo. Ninguém pode resistir a Deus. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou.
e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus dá essa declaração de si mesmo através do profeta Isaías e diz para nós que ele é onipotente, que todo o poder está nas mãos dele. E aqui, meus irmãos, para nós é um privilégio estar à sombra do onipotente. Aquele que confia no Senhor descansa à sombra do onipotente. Uma palavra para o meu e para o seu coração nessa hora. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas e Ele tem todo o poder. Então, tranquilize-se, acalma o teu coração. No meio da luta, ergue os olhos para cima e veja que tem um Deus, que não há outro igual no mundo, que não existe Deus além desse Deus. E que Ele, apesar dessa sua grandeza, apesar desses seus atributos aqui, Ele tem interesse em mim e você. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós aprendemos aqui que Deus é onisciente, que Deus é onipresente e que Deus é onipotente, E então, para partirmos para a nossa conclusão, eu preciso, junto com você, entender uma coisa, que, como disse o salmista no Salmo de número 56, versículos 3 e 4, ele diz assim, mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo, que poderá fazer o mortal. Diante dessa palavra, meus irmãos, é preciso entender que nós precisamos confiar em Deus em tempos de adversidade e reconhecidamente em momentos difíceis. Nós precisamos entender aqui que, como eu estou dizendo isso para vocês, eu não tenho aqui a intenção, meus irmãos, de sugerir que a escolha seja fácil. Confiar em Deus, porque é bem verdade que isso é um dilema para o ser humano, Mas nós precisamos entender aqui que essa situação não é fácil, como quando eu penso se eu vou ou não para um determinado lugar, para uma loja. Não é uma escolha tão fácil assim, Confiar em Deus é questão de fé. Confiar em Deus é questão de fé, e essa fé é fruto do Espírito Santo, conforme está lá em Gálatas 5:22. Precisamos entender que só o Espírito Santo pode fazer a palavra de Deus ganhar vida no nosso coração e gerar fé, Mas podemos escolher, meus irmãos, depender dele para que ele faça isso, ou então podemos escolher ser governados por nossos sentimentos de ansiedade, ressentimento e dor. O que eu quero dizer com isso? Que nós podemos confiar em Deus a despeito do nosso próprio sentimento, porque a gente se abate, a gente se entristece, a gente sente medo, a gente sente angústia, mas esses sentimentos, Deus conhece cada um deles, mas esses sentimentos não pertencem a Ele, não fazem parte da natureza de Deus. Então o que nós temos que aprender é que nós somos fracos, limitados e carecidos somos da graça de Deus. E é nesses momentos que a gente precisa escolher ou viver dependendo dele, ou então viver conforme esses sentimentos humanos nossos, que eu tenho certeza e que você também há de convir comigo, que são muito prejudiciais para nós, nos torna pessoas cheias de recalques, de ressentimentos, cheias de orgulho e outros sentimentos aí que, ao contrário de nos fazer aproximar de Deus, só nos faz afastar de Deus. O próprio Jesus, irmãos, confirmou a soberania de Deus num momento trágico, quando Pilatos diz para ele: não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Olha só. E aí o que Jesus respondeu para ele? Ele diz assim, olha,
nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. Esse texto está lá no Evangelho de João, capítulo 19, nos versículos 10 e 11. Jesus aqui, meus irmãos, ele reconheceu o controle soberano de Deus sobre a sua vida. Porque a gente pensa hoje, lendo a Bíblia e como ela... nós temos aqui a obra completa nas nossas mãos, a gente sabe do final da história. Mas a gente não presta atenção que naquele momento Jesus passava por um momento de angústia terrível. Jesus passava por um vale, estava ali prestes a ser crucificado. E ele dá uma lição para nós aqui dessa forma, ou seja, olha, coisas ruins estão me acontecendo, o pior está para me acontecer, que era a morte, né? Mas ele diz assim, olha, Pilatos, tudo está no controle de Deus. Se eu não aprender isso, irmãos, se nós não aprendermos isso, né, a nossa vida continuará sendo uma vida difícil, continuará sendo uma vida de luta interna. A gente precisa compreender mais o Deus que nós servimos, a pessoa dele, e é através desses atributos aqui, né, que a gente confia mais em Deus, que a gente aprende mais de Deus e nisso a gente aprende a confiar mais em Deus. Conhecer o nome de Deus, irmãos, é conhecê-lo de modo íntimo e pessoal. De modo íntimo e pessoal. Vocês lembram daquela passagem lá de Atos, quando Paulo está passando por Atenas e tem uma placa lá assim escrita, ao Deus desconhecido. Aí Paulo prega no Areópago e aí Paulo fala assim, olha, é desse Deus aqui que eu estou falando para vocês. Ou seja, muita gente recebe benefícios de Deus. Muita gente sabe que é Deus. Se você vê, o Brasil hoje é mais de 90% das pessoas acreditam que Deus existe, mas agem como se ele não existisse. A despeito da sua soberania, a despeito da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência, vive como se Deus não fosse tudo isso, ou seja, sabem que Deus existe, mas Deus acaba sendo e se tornando um Deus desconhecido. Precisamos conhecer mais a Deus e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. É estabelecer, meus irmãos, um relacionamento mais profundo e pessoal com Ele, como resultado da nossa busca por Ele, em meio ao nosso sofrimento pessoal, né? E é descobrir Deus como um ser digno de confiança. Você pode confiar em Deus, mesmo que a situação ou a circunstância diga ao contrário. Mas a circunstância e a situação são fatores temporais, terrenos. E Deus está além disso tudo, nós aprendemos isso na lição. Então, só quando conhecemos a Deus dessa maneira é que a gente passa a confiar nele e viver uma vida plena em Deus, mesmo com dificuldades, mesmo passando por tempos tais quais nós estamos passando, mas conhecendo melhor a Deus, sabendo das suas virtudes, dos seus atributos, das suas características. A gente pode viver uma vida melhor, uma vida mais pujante na presença do Senhor, inabalável, sabendo quem Deus é. E esse Deus tem cuidado de mim e de você. Concluindo, o intelecto humano é pouco para alcançar o entendimento pleno dos atributos, onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Mesmo Deus tendo todos esses atributos, olha só que lindo, Ele decidiu se revelar ao ser humano e com ele se relacionar. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Não fique só nessas breves palavras aqui. Conheça mais o Deus que você serve. Viva como quem conhece o Deus que você serve. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Fica aqui o meu abraço para você. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te dê uma boa semana e eu me despeço aqui desejando que Deus ilumine a sua mente, a minha mente, e aqueça os nossos corações para que a gente possa conhecê-lo cada vez mais e melhor. Deus abençoe em nome de Jesus.